O ex-governador Witzel falou comigo sobre um episódio, uma parte, um ponto muito sombrio, entre vários pontos sombrios que existem na apuração, na investigação do assassinato da Marielle e do Anderson. É o episódio em que um porteiro do condomínio de Jair Bolsonaro, onde mora Jair Bolsonaro, e também onde mora Rony Lessa, relatou à polícia, num primeiro depoimento, que no dia do crime, no dia em que Marielle foi assassinada, o Elcio de Queiroz foi à portaria do condomínio e pediu para que fosse que o porteiro interfonasse para a casa número 58, que é a casa de Jair Bolsonaro. E, segundo ele, no primeiro depoimento, seu Jair atendeu e autorizou que Elcio de Queiroz entrasse no condomínio. E aí, Elcio de Queiroz, na verdade, não teria ido para a casa de Bolsonaro e se dirigiu à casa de Rony Lessa. Isso causou um grande impacto quando foi divulgado, houve uma grande repercussão, mas aí, pouco depois, o presidente Bolsonaro, então o presidente Bolsonaro, veio a público para criticar o governador Witzel, dizendo que tinha vazado, ele tinha sido responsável pelo vazamento do depoimento desse porteiro para tentar incriminá-lo ou envolvê-lo de alguma forma no crime. E depois de um certo tempo, na verdade, o ministro Sérgio Moro, então o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, pede a PGR, pede a Polícia Federal e pede o ok da PGR para que o porteiro passasse a ser investigado por calúnia, alguma coisa, eu não me lembro exatamente, posso citar já, mas algum tipo de incriminação falsa contra Jair Bolsonaro. Ele passou a ser investigado. A testemunha-chave que dizia que Bolsonaro deu ok para que Elcio de Queiroz entrasse no condomínio no dia do crime da Marielle, passou a ser investigado pela Polícia Federal. E aí, um tempo depois, esse porteiro diz que não, ele, na verdade, tinha se enganado e não tinha sido a Casa 58 que Elcio de Queiroz tinha pedido para contactar. E houve também uma perícia da Polícia Federal, depois desse inquérito ter sido iniciado, houve uma perícia da Polícia Civil que indicou que aquela voz, no dia do crime do crime em que Marielle foi morta, a voz na portaria não era daquele porteiro que tinha acusado o Jair Bolsonaro e tal. Então, houve uma reviravolta enorme em todo esse caso, mas tudo muito mal esclarecido. No meio dessa discussão, Jair Bolsonaro vai lá, arranca a central de comunicação do condomínio e some com ela, ninguém sabe onde está essa central de comunicação, dizendo que era para evitar adulteração, para que fosse manipulada a informação contra ele e tal, e ficou por isso mesmo. A PGR de Augusto Aras não se manifestou. Augusto Aras, que está aí até hoje, Sérgio Moro era ministro, não é mais, né? Mas Augusto Aras ainda é o procurador-geral da República, não se manifestou, não deixou que isso acontecesse, e esse objeto de grande valia para agora, nesse momento que toda a apuração está sendo revista, ninguém sabe onde está. Então foi isso sobre isso que o Wilson Witzel conversou comigo e disse que esse procedimento do ministro da Justiça, do PGR, podem ser considerados como coação, segundo ele. E eu concordo com isso. E ele diz que para que esse episódio seja totalmente esclarecido, seria o ideal que Augusto Aras fosse afastado da PGR, já que ele estava lá, participou dessa coação, entre aspas, segundo considera Witzel, e continua no cargo. Então, para apurar esse episódio, Witzel acha que Aras deveria ser afastado. O fato é que esse ponto da
participação desse porteiro, do depoimento que ele deu, indicando que Elcio de Queiroz foi procurar por Bolsonaro e depois o porteiro voltou atrás, dizendo que se enganou, ainda está muito mal esclarecido e espero que nesse momento seja revisto pela Polícia Federal, seja revisada essa investigação nesse caso aí.